Olha, minha filha, eu vou te contar uma história que mudou completamente a minha vida, e talvez você nunca tenha ouvido algo parecido. Eu me chamo Esperança, tenho 67 anos hoje, e essa história aconteceu quando eu tinha apenas 28 anos. Naquela época, eu era uma mulher completamente diferente da que sou hoje. Trabalhava como governanta numa mansão gigantesca no Morumbi, em São Paulo, e cursava enfermagem nas horas vagas. Mas o que você vai ouvir agora não tem nada a ver com cuidar de feridas ou organizar uma casa. Tem a ver com descobrir quem eu realmente era, por baixo de tantas camadas de sofrimento e negação. A mansão onde eu trabalhava pertencia à família Montenegro, uma dessas famílias tradicionais paulistanas que tinham dinheiro há gerações. A casa era um palácio, com jardins que pareciam parques, piscinas que mais pareciam lagoas, e quartos maiores que casas inteiras. Eu acordava todos os dias às 3:30 da manhã, porque precisava deixar tudo impecável antes da família acordar, e ainda tinha que chegar na faculdade às 7 da noite. Era uma vida de cão, mas eu precisava desse emprego desesperadamente. Você precisa entender o contexto da minha vida naquela época para compreender por que tudo o que aconteceu depois me impactou tanto. Eu era uma mulher que carregava uma dor profunda no peito desde criança. Meu pai havia me abandonado quando eu tinha apenas 5 anos, e minha mãe, coitada, trabalhou até os ossos para me criar sozinha. Ela morreu de câncer quando eu tinha 26 anos, 2 anos antes dessa história começar, e eu ainda estava destroçada de luto. Eu me sentia completamente perdida no mundo, como se não tivesse lugar nenhum onde eu realmente pertencesse. Na mansão dos Montenegro moravam o senhor Augusto, de 78 anos, um homem que já tinha tido 2 infartos e vivia mais na cama do que em pé, e a senhora Valentina, de 62 anos, uma mulher que parecia ter parado no tempo aos 45. Valentina era uma dessas mulheres que você olha e não consegue acreditar na idade que ela tem. O corpo dela era escultural, não de academia, mas de uma elegância natural que só algumas mulheres nascem tendo. Os cabelos sempre perfeitamente arrumados, as roupas sempre sob medida e uma presença que dominava qualquer ambiente que ela entrasse. Mas o que mais me chamava a atenção em Valentina era o olhar dela. Era um olhar de quem guardava segredos profundos, de quem vivia uma vida dupla que ninguém podia imaginar. Ela me tratava com uma cordialidade fria. Nunca foi má comigo, mas também nunca demonstrou qualquer tipo de calor humano. Era como se ela vivesse num mundo completamente separado do resto de nós, mortais comuns. A propriedade tinha uma área de mais de 2.000 metros quadrados, e nos fundos da casa principal havia um estúdio de arte que Valentina havia mandado construir 3 anos antes de eu chegar lá. Era uma construção linda, toda de vidro e madeira clara, cheia de luz natural durante o dia e com uma iluminação especial à noite. Ela dizia que era escultora, e realmente havia algumas peças lindas espalhadas pelo estúdio. Mas o que me intrigava era a frequência com que pessoas jovens entravam e saíam de lá. Não eram pessoas da sociedade, não eram clientes tradicionais. Eram garotas e rapazes que pareciam ter a minha idade ou menos, sempre bem vestidos, mas com um ar de quem estava ali por necessidade, não por prazer. Eles chegavam sempre no final da tarde, quando o sol estava se pondo, e saíam de madrugada, quando eu já estava dormindo. Eu só sabia porque meu quarto ficava de frente para o estúdio, e às vezes eu acordava com o barulho de carros saindo. Durante os primeiros 6 meses trabalhando lá, eu tentei não prestar atenção nessas idas e vindas. Eu tinha meus próprios problemas, minha própria dor para carregar e não queria me meter na vida dos patrões. Mas a curiosidade é um bicho danado, e ela foi crescendo dentro de mim como uma praga que vai tomando conta de uma planta saudável até matá-la. O que realmente despertou minha atenção de vez foi uma noite de sábado, quando eu estava voltando da faculdade mais cedo, porque a professora havia faltado. Eram quase 9 da noite. Eu estava exausta, com uma dor de cabeça terrível, e só queria chegar no meu quarto e descansar. Mas quando estava atravessando o jardim para chegar aos fundos da casa, onde ficavam os quartos dos funcionários, eu ouvi um grito que me gelou o sangue. Não era um grito de dor física, era algo muito pior. Era um grito de desespero, de alguém que estava sendo destruído por dentro. Parei onde estava, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir na minha cabeça.
O grito havia vindo do estúdio. Fiquei ali parada por alguns minutos, sem saber o que fazer. Será que alguém estava sendo machucado? Será que eu deveria chamar a polícia? Mas e se fosse apenas minha imaginação? Depois de uns 5 minutos de indecisão, decidi me aproximar do estúdio. Eu me movia como uma ladra, pisando na grama para não fazer barulho, o coração ainda disparado. Quando cheguei perto das janelas de vidro, que normalmente tinham as cortinas fechadas, vi que havia uma fresta aberta numa das laterais. Uma fresta pequena, mas suficiente para eu conseguir enxergar o que estava acontecendo lá dentro. O que eu vi naquela noite mudou completamente a minha percepção sobre tudo que eu achava que sabia sobre a vida, sobre as pessoas e, principalmente, sobre mim mesma. Valentina estava lá dentro, mas ela não era a mulher elegante e fria que eu conhecia. Ela estava completamente despida e tinha uma jovem garota, que não podia ter mais de 22 ou 23 anos, amarrada numa espécie de estrutura de madeira que parecia ter sido feita especialmente para aquilo. A garota estava com uma mordaça na boca, e Valentina estava fazendo coisas com ela que eu nunca tinha visto na minha vida. Não eram apenas relações íntimas, era algo muito mais intenso, mais visceral. Era como se Valentina estivesse exercendo um poder absoluto sobre aquela pessoa. E o mais perturbador de tudo era que a garota parecia estar gostando daquilo. Fiquei ali grudada naquela fresta por não sei quanto tempo, hipnotizada por aquela cena. Meu corpo inteiro estava tremendo, mas não era só de medo ou choque. Era uma sensação estranha, como se algo dentro de mim estivesse despertando depois de anos adormecido. Eu nunca tinha me interessado por mulheres, sempre havia namorado apenas homens. Mas estava vendo aquilo com uma fascinação que eu não conseguia explicar. Quando finalmente consegui me afastar da janela e voltar para o meu quarto, eu não consegui dormir a noite inteira. Ficava repassando cada detalhe daquela cena na minha cabeça, tentando entender o que exatamente eu havia presenciado e por que aquilo havia me afetado tanto. Era como se uma porta que eu nem sabia que existia dentro de mim tivesse sido aberta de uma vez só, e agora eu não conseguia mais fechá-la. Nos dias que se seguiram àquela descoberta, eu me transformei numa pessoa completamente diferente. Não conseguia mais olhar para Valentina da mesma forma durante o café da manhã que eu servia religiosamente às 7 horas. Ela continuava com aquela postura elegante e distante, lendo seu jornal francês e tomando seu café preto sem açúcar. Mas agora eu sabia que por trás daquela fachada impecável existia uma mulher com desejos e necessidades que eu jamais tinha imaginado. Minha mão tremia quando colocava a xícara na frente dela, e eu sentia meu rosto queimar toda vez que nossos olhos se cruzavam por acaso. O pior de tudo era que eu não conseguia parar de pensar naquela cena. Durante o dia, enquanto eu estava encerrando os móveis antigos da sala de visitas ou organizando a biblioteca imensa que eles tinham, minha mente voltava sempre para aquela imagem de Valentina exercendo aquele controle absoluto sobre a garota. Era como se meu cérebro tivesse gravado cada detalhe em alta definição, e agora ele ficava reproduzindo aquilo sem minha permissão, como um filme que passa em loop dentro da minha cabeça. Eu comecei a prestar mais atenção nos horários das visitas ao estúdio. Descobri que elas seguiam um padrão. Sempre nas terças, quintas e sábados, sempre depois das 8 da noite, sempre com pessoas diferentes. Algumas vezes eram mulheres, outras vezes eram homens, mas todos sempre jovens, todos com aquele mesmo ar de quem precisava daquele dinheiro desesperadamente. Eu reconhecia aquele olhar porque eu também tinha ele todos os dias quando acordava para trabalhar naquela casa. Uma parte de mim sabia que deveria simplesmente fingir que nunca tinha visto nada e continuar minha vida. Eu tinha meus próprios problemas para resolver, minha própria dor para curar. A saudade da minha mãe ainda era uma ferida aberta no meu peito e eu estava lutando todos os dias para não afundar na depressão. A última coisa que eu precisava era me envolver nos segredos obscuros dos meus patrões. Mas havia algo mais forte que a razão me puxando de volta para aquela janela. Na quinta-feira seguinte, eu não resisti. Inventei uma desculpa para sair mais tarde da faculdade. Disse para minha colega de classe que estava me sentindo mal e precisava ir embora mais cedo. Cheguei na mansão às 8h40 da noite e, como esperado,
Havia uma motocicleta estacionada perto do estúdio. Desta vez, era um rapaz. Não devia ter mais de 25 anos, moreno, bonito, com uma tatuagem no braço que eu consegui ver mesmo de longe. Fui direto para a minha posição na lateral da construção. E o que presenciei desta vez foi ainda mais intenso que a primeira experiência. Valentina estava usando roupas de couro preto que moldavam seu corpo perfeitamente, e o rapaz estava numa posição de completa submissão. Ela caminhava ao redor dele como uma predadora estudando sua presa, falando coisas que eu não conseguia ouvir, mas que claramente tinham um efeito profundo sobre ele. O que mais me impressionava era a transformação completa de Valentina. Durante o dia, ela era uma senhora da sociedade, educada, refinada, que falava 3 idiomas e sabia tudo sobre arte e literatura. Mas ali naquele ambiente, ela era uma força da natureza, uma mulher que conhecia exatamente seu próprio poder e sabia como usá-lo. Era como se ela finalmente pudesse ser quem realmente era, sem as máscaras sociais que usava o resto do tempo. Eu fiquei ali por mais de 1 hora, completamente absorta naquele espetáculo. Meu corpo respondia àquelas imagens de uma forma que eu não compreendia. Sentia uma excitação estranha, misturada com medo, curiosidade e algo que só muito tempo depois eu conseguiria identificar como inveja. Inveja da liberdade de Valentina para ser exatamente quem ela era. Inveja do controle que ela tinha sobre sua própria sexualidade. Inveja da coragem que ela tinha para viver seus desejos sem se importar com o julgamento dos outros. Quando finalmente consegui me afastar da janela e voltar para meu quarto, eu estava tremendo da cabeça aos pés. Tomei um banho gelado, tentando acalmar meu corpo e minha mente, mas não adiantou nada. Passei a madrugada inteira acordada, analisando cada detalhe do que havia visto, tentando entender por que aquilo me afetava tanto. Eu nunca havia experimentado nada parecido com aquela intensidade, nem mesmo nos meus relacionamentos anteriores com homens. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava servindo o café para Valentina, como fazia todos os dias, quando ela segurou minha mão por um instante. Foi um toque suave, quase imperceptível, mas que mandou uma corrente elétrica pelo meu braço inteiro. Nossos olhos se encontraram, e pela primeira vez desde que eu trabalhava naquela casa, ela me olhou de verdade. Não era mais o olhar distante da patroa para a empregada, era o olhar de uma mulher para outra mulher. Esperança, ela disse, e meu nome na voz dela soou completamente diferente de todas as outras vezes. Você tem trabalhado muito duro ultimamente. Por que não tira a tarde de hoje para descansar? Eu sabia que não era uma sugestão, era uma ordem disfarçada, mas também sabia que havia algo mais por trás daquela fala, uma intenção que eu não conseguia decifrar completamente. O resto da manhã passou. Numa névoa estranha, eu executei minhas tarefas no automático, organizando, limpando, preparando o almoço, mas minha mente estava completamente em outro lugar. Valentina havia saído logo após o café da manhã, disse que ia resolver umas questões na cidade e só voltaria no final da tarde. O senhor Augusto, como sempre, ficou no quarto dele, descansando e assistindo televisão. Eu aproveitei aquela tarde livre para tentar colocar meus pensamentos em ordem. Fui para meu quarto, peguei um caderno velho que eu usava para anotar coisas da faculdade e comecei a escrever tudo o que estava sentindo. Era a primeira vez na minha vida que eu tentava colocar no papel sentimentos tão confusos e contraditórios. Escrevi sobre a solidão que eu sentia desde a morte da minha mãe, sobre como me sentia perdida na vida, sem direção, apenas sobrevivendo de um dia para o outro. Mas também escrevi sobre a fascinação que sentia por Valentina, sobre como ela parecia ter encontrado uma forma de viver autenticamente, mesmo que fosse uma autenticidade escondida dos olhos do mundo. Escrevi sobre a inveja que sentia da liberdade dela, da coragem que ela tinha para explorar seus desejos mais profundos. E pela primeira vez, admiti para mim mesma que talvez eu também tivesse desejos que nunca havia explorado, partes de mim que sempre mantive trancadas, porque tinha medo do que os outros iriam pensar. Quando terminei de escrever, já era final da tarde, e eu ouvi o som do carro de Valentina chegando. Guardei o caderno embaixo do colchão, tomei outro banho e fui preparar o jantar. Mas desta vez,
Quando ela entrou na cozinha para pedir algo, a atmosfera entre nós estava completamente diferente. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade que eu podia sentir na pele. Obrigada por ter atendido meu pedido hoje, ela disse, se servindo de um copo d'água. Às vezes, todos nós precisamos de um tempo para processar certas descobertas. A forma como ela falou a palavra descobertas me fez ter certeza absoluta de que ela sabia exatamente o que eu havia visto nas últimas semanas. Meu rosto ficou vermelho como um pimentão e eu não consegui responder nada. Ela se aproximou de mim, tão perto que eu podia sentir o perfume dela, uma fragrância cara e sofisticada que combinava perfeitamente com sua personalidade. Esperança, ela sussurrou, e sua voz estava diferente, mais baixa, mais íntima. Curiosidade não é pecado, querida. Ignorância, sim. E saiu da cozinha, me deixando ali parada, com o coração batendo tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Naquela noite, eu não consegui nem tentar estudar. Fiquei no meu quarto, deitada na cama, repassando na cabeça cada palavra que Valentina havia dito, cada olhar que tínhamos trocado. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, que minha vida estava no ponto de uma transformação definitiva. Eu só não imaginava o quão profunda seria essa transformação e como ela mudaria não apenas minha compreensão sobre sexualidade, mas sobre quem eu realmente era como pessoa. O sábado chegou como uma tempestade que você sabe que vai acontecer, mas mesmo assim te pega desprevenida. Eu acordei com uma sensação estranha no estômago, como se meu corpo soubesse que aquele dia seria diferente de todos os outros. Durante toda a manhã, enquanto eu organizava a casa e preparava as refeições, Valentina me observava de uma forma que me deixava completamente desconcertada. Não era mais aquele olhar distante de patroa, nem o olhar curioso dos últimos dias. Era algo muito mais intenso, como se ela estivesse avaliando cada movimento meu, cada reação, cada respiração. Por volta do meio-dia, ela me chamou para uma conversa no escritório dela, um ambiente que eu raramente frequentava. Era um cômodo elegante, com estantes enormes, cheias de livros em várias línguas, quadros caros nas paredes e uma mesa de mogno que devia custar mais que meu salário de um ano inteiro. Ela estava sentada numa poltrona de couro, usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos claros, e me indicou uma cadeira à sua frente. Esperança, ela começou, e sua voz tinha uma suavidade que eu nunca havia escutado antes. Você é uma mulher inteligente, observadora. Tenho certeza de que percebeu certas atividades que acontecem aqui na propriedade. Meu coração disparou imediatamente, mas tentei manter a expressão neutra. Não precisa fingir comigo, querida. Eu sei que você tem me observado, e confesso que isso desperta uma curiosidade em mim também. Ela se levantou da poltrona e caminhou até a janela, de costas para mim, as mãos cruzadas atrás do corpo. Você sabe por que me casei com Augusto, Esperança? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Balancei a cabeça negativamente, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Me casei porque precisava. Minha família havia perdido toda a fortuna com investimentos ruins do meu pai, e eu tinha uma irmã mais nova que precisava de cuidados médicos especiais. Augusto era viúvo, sozinho, e ofereceu a solução para todos os meus problemas. Ela se virou para me encarar, e havia uma vulnerabilidade nos olhos dela que me desarinou completamente. Mas eu sempre soube quem eu realmente era por dentro, quais eram meus verdadeiros desejos. Durante quase 40 anos, vivi uma mentira, sendo a esposa perfeita, a anfitriã ideal, a senhora da sociedade que todos esperavam que eu fosse. Até que minha irmã faleceu 3 anos atrás e eu percebi que não tinha mais nada me prendendo àquela performance. Ela voltou para a poltrona, mas desta vez se sentou na beirada, mais próxima de mim. Foi quando comecei a explorar quem eu realmente sou, Esperança, e descobri uma mulher que havia ficado trancada dentro de mim por décadas, uma mulher com necessidades e desejos que a sociedade jamais aprovaria. O estúdio se tornou meu refúgio, o único lugar onde posso ser autenticamente eu mesma. Eu estava completamente hipnotizada pela sinceridade dela, pela coragem que ela demonstrava ao dividir comigo algo tão íntimo. Por que está me contando isso? Perguntei, minha voz saindo mais rouca do que eu esperava. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas carregado de significado.
porque reconheço em você uma alma gêmea, Esperança. Uma mulher que também está vivendo uma vida que não é completamente sua, que também carrega desejos não explorados, que também tem medo de ser julgada pelo que realmente é. Suas palavras acertaram em cheio num nervo descoberto. Era como se ela conseguisse enxergar através de todas as camadas de proteção que eu havia construído ao redor de mim mesma ao longo dos anos. Eu vejo como você me olha, ela continuou, sua voz agora mais baixa, mais íntima. Não é apenas curiosidade, Esperança, é reconhecimento. É uma mulher reconhecendo outra mulher que está pronta para descobrir quem realmente é. Ela se levantou novamente e se aproximou de mim, tanto que eu podia sentir o calor do corpo dela. Esta noite, se você quiser, pode descobrir do que se trata tudo isso. Não como observadora, mas como participante. Mas preciso que você entenda que se cruzar essa linha, não há volta. Você não será mais a mesma pessoa depois. Meu corpo inteiro estava tremendo. Uma mistura de medo, excitação e antecipação que eu nunca havia sentido antes. Eu não sei se estou pronta, sussurrei, minha voz quase inaudível. Ela colocou a mão no meu rosto, um toque suave, mas que mandou ondas de eletricidade por todo o meu corpo. Ninguém nunca está completamente pronta para descobrir quem realmente é, querida. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Se você sentir que é o que quer, me encontre no estúdio às 9 da noite. Se não aparecer, nunca mais falaremos sobre isso, e tudo voltará a ser como era antes. Ela saiu do escritório, me deixando sozinha com meus pensamentos caóticos. O resto do dia passou como um borrão. Eu tentei executar minhas tarefas normalmente, mas minha mente estava completamente em outro lugar. Cada minuto que passava, eu mudava de ideia sobre o que fazer. Uma hora eu tinha certeza de que ia ao encontro. Na outra, eu me convencia de que seria uma loucura completa. Por volta das 6 da tarde, eu percebi que não estava conseguindo me concentrar em nada. Pedi para sair mais cedo, inventando uma desculpa sobre não estar me sentindo bem, e fui para meu quarto. Tomei um banho longo, tentando relaxar e organizar meus pensamentos. Olhei para mim mesma no espelho e tentei imaginar como seria despertar partes de mim que eu sempre havia ignorado. Às 8:30 da noite, eu ainda estava sentada na cama, vestida com uma roupa simples mas arrumada, debatendo comigo mesma. Uma parte de mim sabia que aquela era uma oportunidade única na vida, uma chance de descobrir aspectos de mim mesma que talvez nunca mais voltasse a ter. Mas outra parte estava aterrorizada com as consequências, com o que isso significaria para minha identidade, para minha visão de mundo, para minha vida. Foi quando me lembrei das palavras que eu havia escrito no meu caderno alguns dias antes, sobre a inveja que sentia da liberdade de Valentina, da coragem que ela tinha para viver autenticamente. Eu percebi que estava diante da mesma escolha que ela havia feito 3 anos antes: continuar vivendo uma vida segura mas incompleta, ou ter a coragem de explorar quem eu realmente poderia ser. Às 9 horas em ponto, eu estava parada diante da porta do estúdio. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia levantar o braço para bater. Antes que eu pudesse tomar coragem, a porta se abriu, e lá estava Valentina. Ela não estava usando suas roupas elegantes de sempre, nem as roupas de couro que eu havia visto através da janela. Estava com um roupão de seda simples, mas que de alguma forma a fazia parecer ainda mais poderosa e magnética. "Você veio", ela disse, e havia uma satisfação genuína na voz dela. "Confesso que não tinha certeza se você teria coragem." Ela se afastou da porta, me convidando a entrar. O estúdio estava diferente da forma como eu o havia visto pelas frestas da janela. Havia velas espalhadas por todo o ambiente, criando uma iluminação suave e acolhedora. O ar estava perfumado com incenso, e havia uma música instrumental tocando baixinho no fundo. "Antes de qualquer coisa", ela disse, fechando a porta atrás de nós, "preciso que você entenda que tudo o que acontece aqui é baseado em consentimento mútuo e respeito absoluto. Se a qualquer momento você quiser parar, basta dizer, e tudo para imediatamente. Não há julgamento, não há pressão. Está aqui porque quer estar, e pode sair quando quiser sair." A atmosfera dentro do estúdio era completamente diferente de tudo que eu já havia experimentado na vida.
Era como entrar num mundo paralelo, onde as regras normais da sociedade não se aplicavam, onde era possível ser vulnerável sem medo de julgamento. Valentina me guiou até uma área com poltronas confortáveis, onde havia uma garrafa de vinho e 2 taças já servidas. Primeiro vamos conversar, ela disse, me oferecendo uma das taças. Preciso conhecer seus limites, seus medos, suas curiosidades. Durante a próxima meia hora, tivemos a conversa mais honesta e profunda que eu já havia tido com qualquer pessoa na vida. Valentina me fez perguntas que me forçaram a olhar para partes de mim mesma que eu sempre havia evitado. Sobre minha sexualidade, sobre meus relacionamentos anteriores, sobre as fantasias que eu guardava em segredo, sobre os aspectos de mim mesma que eu sentia vergonha de admitir. E o mais surpreendente era que ela respondia todas as mesmas perguntas sobre ela própria, criando um ambiente de troca genuína e vulnerabilidade mútua. Você já sentiu atração por mulheres antes? Ela perguntou em determinado momento, seus olhos fixos nos meus. Eu hesitei por um instante, mas a honestidade do ambiente me encorajou a ser completamente transparente. Sim, admiti, mas sempre reprimi esses sentimentos. Achava que era errado, que ia contra tudo que me ensinaram sobre como deveria ser. Ela assentiu com compreensão. Eu vivi 59 anos da minha vida sentindo exatamente a mesma coisa, até perceber que a única pessoa que estava sendo prejudicada por essa repressão era eu mesma. Ela se levantou e caminhou até uma cômoda elegante, de onde retirou uma caixa pequena e refinada. Esperança, disse, voltando para perto de mim. O que vou te mostrar agora pode parecer estranho ou até assustador num primeiro momento, mas quero que você entenda que tudo isso é sobre confiança, entrega e descoberta de prazeres que vão muito além do físico. É sobre encontrar partes de si mesma que você nem sabia que existiam. Dentro da caixa havia objetos que eu nunca tinha visto pessoalmente, apenas em filmes ou revistas. Alguns feitos de seda, outros de couro macio, todos claramente caros e bem cuidados. Não vamos usar nada disso hoje, ela disse, percebendo minha expressão de nervosismo. Hoje é apenas sobre despertar, sobre você entender que prazer pode vir de formas muito diferentes das que a sociedade nos ensina. Ela fechou a caixa e a colocou de lado. Depois voltou sua atenção completamente para mim. Posso tocar você? Perguntou. E havia algo na forma como ela fez essa pergunta que me fez perceber que estava diante de uma mulher que realmente entendia o significado de consentimento e respeito. Assenti com a cabeça, não confiando na minha voz para responder. O primeiro toque de Valentina foi nas minhas mãos, um contato suave que gradualmente se estendeu pelos meus braços. Era completamente diferente de qualquer experiência que eu já havia tido com homens. Não havia pressa, não havia objetividade. Era como se ela estivesse lendo meu corpo como um livro, descobrindo cada página com cuidado e atenção. Suas mãos eram incrivelmente macias, e ela sabia exatamente onde tocar para despertar sensações que eu nem sabia que eram possíveis. Aos poucos, ela foi me ajudando a relaxar, a me entregar aquelas sensações novas. Quando finalmente me beijou, foi como se todos os circuitos do meu cérebro se reorganizassem de uma vez só. Era suave, mais intenso. Era carinhoso, mas cheio de paixão. Era tudo que eu nunca havia experimentado e tudo que sempre havia desejado sem saber como definir. Você é linda, ela sussurrou no meu ouvido, e pela primeira vez na vida eu realmente acreditei nessas palavras. Não porque ela estava apenas sendo gentil, mas porque havia uma sinceridade genuína na voz dela, uma apreciação real por quem eu era como mulher. Naquele momento, todas as inseguranças que eu carregava sobre meu corpo, sobre minha aparência, sobre minha feminilidade, simplesmente desapareceram. O que aconteceu a seguir foi uma exploração completa de prazeres que eu nunca havia imaginado que existissem. Valentina me guiou através de experiências que eram ao mesmo tempo físicas e emocionais, que tocavam não apenas meu corpo, mas também minha alma. Era como se ela soubesse exatamente quais botões apertar para me levar a lugares dentro de mim mesma que eu nem sabia que existiam. Durante todo o processo, ela mantinha uma comunicação constante comigo, sempre perguntando se eu estava confortável, se queria continuar, se estava gostando.
Era uma intimidade baseada em cuidado mútuo, em respeito absoluto pelos limites de cada uma. E aos poucos, eu fui descobrindo que tinha muito menos limites do que imaginava, que era capaz de experimentar prazeres muito mais intensos e variados do que jamais havia sonhado. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão, de entregar palavras que curam e despertam. Agora, continuando minha história, porque sei que você está aí comigo, ouvindo cada palavra com o coração, e isso me deixa muito feliz. Quando tudo acabou, nós ficamos deitadas em silêncio por um longo tempo, apenas curtindo a proximidade e a intimidade que havíamos compartilhado. Era uma sensação de completude que eu nunca havia experimentado antes, como se finalmente tivesse encontrado uma parte de mim mesma que estava perdida há muito tempo. Como você se sente? Valentina perguntou eventualmente, sua voz suave e carinhosa. Transformada, respondi. E essa foi a palavra mais honesta que consegui encontrar para descrever o que estava acontecendo comigo. É como se eu tivesse sido apresentada a uma versão de mim mesma que eu nunca soube que existia. Ela sorriu e acariciou meu cabelo. Essa versão sempre esteve aí, Esperança. Você apenas precisava de alguém para te ajudar a encontrá-la. Nós conversamos por horas. Depois daquilo, sobre vida, sobre desejos, sobre a coragem necessária para viver autenticamente numa sociedade que constantemente nos diz quem devemos ser. Valentina me contou sobre suas próprias jornadas de autodescoberta, sobre os medos que havia enfrentado, sobre as liberdades que havia conquistado. Era como se finalmente tivesse encontrado alguém que realmente me entendia, que havia passado por lutas similares às minhas. O que acontece agora? Perguntei em determinado momento, porque sabia que não poderia simplesmente voltar para minha vida anterior como se nada tivesse acontecido. Agora você decide. Ela respondeu. Pode tratar isso como uma experiência única, uma curiosidade satisfeita e voltar para a sua vida normal. Ou pode decidir que quer explorar mais, que quer continuar descobrindo quem você realmente é. A pergunta dela ecoou na minha cabeça durante o resto da noite. Quando finalmente voltei para meu quarto, já eram quase 3 da manhã, e eu sabia que teria apenas algumas horas de sono antes de ter que acordar para trabalhar. Mas minha mente estava tão ativa, tão cheia de novos pensamentos e sensações, que dormir seria impossível mesmo que eu tivesse o dia inteiro livre. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, repassando cada momento daquela noite. Uma parte de mim estava assustada com a intensidade das emoções que havia experimentado, com o quanto aquela experiência havia mexido comigo. Mas uma parte maior estava curiosa, ansiosa para explorar mais, para descobrir até onde essa jornada de autodescoberta poderia me levar. Pela primeira vez desde a morte da minha mãe, eu sentia que tinha uma direção na vida, um propósito que ia além de simplesmente sobreviver de um dia para o outro. Não sabia ainda exatamente o que isso significava para meu futuro, mas sabia que não poderia mais fingir que aquela parte de mim não existia. Valentina havia aberto uma porta que eu nunca mais conseguiria fechar completamente. Os dias que se seguiram àquela noite foram uma montanha-russa emocional que me deixou completamente desorientada. Durante o dia, eu tentava manter minha rotina normal, servindo o café da manhã, organizando a casa, cuidando das necessidades da família Montenegro. Mas era como se eu estivesse interpretando um personagem, fingindo ser a Esperança de antes, enquanto por dentro uma mulher completamente nova estava nascendo. Cada vez que cruzava com Valentina pelos corredores da casa, sentia meu coração disparar e meu rosto esquentar, como se todos pudessem ver na minha testa o que havia acontecido entre nós. Valentina, por sua vez, mantinha uma postura completamente profissional durante o dia, me tratando com a mesma cordialidade respeitosa de sempre. Mas havia momentos, pequenos instantes quando estávamos sozinhas, que ela me lançava um olhar carregado de significado, ou roçava levemente sua mão na minha quando eu estava servindo alguma coisa. Esses pequenos gestos me deixavam completamente desarrumada internamente, mas também me faziam sentir parte de um segredo delicioso que só nós duas compartilhávamos.
Na terça-feira seguinte, enquanto eu estava na biblioteca organizando alguns livros que haviam chegado, Valentina apareceu na porta. Esperança, ela disse, sua voz numa tonalidade que eu já havia aprendido a reconhecer como íntima. Preciso falar com você sobre algumas mudanças na rotina da casa. Ela entrou e fechou a porta atrás de si, e eu soube imediatamente que não se tratava realmente de mudanças na rotina. Como você está se sentindo? Ela perguntou, se aproximando de mim devagar. Tem pensado no que conversamos? Eu assenti, não conseguindo encontrar palavras para expressar o turbilhão de emoções que estava vivendo. Tenho pensado em outra coisa, admiti finalmente. Não consigo parar de pensar naquela noite, em como me senti, completa. Mas também estou confusa sobre o que isso significa para mim. Ela se aproximou mais, tanto que eu podia sentir seu perfume, aquela fragrância sofisticada que agora associava com momentos de intimidade e descoberta. Confusão é natural, querida. Você passou a vida inteira acreditando que conhecia seus próprios limites, seus próprios desejos. Descobrir que há muito mais dentro de você pode ser assustador. Ela colocou a mão no meu rosto, um gesto que já havia se tornado familiar, mas que ainda mandava ondas de eletricidade por todo o meu corpo. Eu quero explorar mais, disse, surpreendendo até a mim mesma com a coragem das minhas palavras. Mas tenho medo do que isso pode significar para minha vida, para quem eu sou como pessoa. Valentina sorriu, aquele sorriso pequeno, mas poderoso que eu havia aprendido a amar. Quem você é como pessoa não muda, Esperança. Você apenas descobre camadas de si mesma que sempre estiveram lá. A única diferença é que agora tem coragem para reconhecê-las. Ela me disse que havia uma festa particular ali. Sexta-feira, um encontro de pessoas que compartilhavam interesses similares aos dela. Não é nada extremo, explicou. Apenas pessoas que escolheram viver sua sexualidade de forma mais aberta e exploratória. Gostaria que viesse comigo, se sentir vontade. Seria uma oportunidade de conhecer outras pessoas que fizeram jornadas similares à sua. A ideia me assustou e me excitou ao mesmo tempo. A perspectiva de estar numa sala cheia de pessoas que sabiam exatamente o que eu estava descobrindo sobre mim mesma era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Não vou te pressionar, Valentina continuou, percebendo minha hesitação. Mas quero que saiba que existe uma comunidade inteira de pessoas que entenderiam perfeitamente o que você está sentindo agora. Durante o resto da semana, não consegui pensar em outra coisa. A curiosidade sobre essa festa, sobre essas pessoas que Valentina havia mencionado, crescia dentro de mim como uma obsessão. Na quinta-feira, à noite, enquanto estava estudando para uma prova da faculdade, percebi que não estava conseguindo me concentrar nas palavras do livro. Minha mente estava completamente em outro lugar, imaginando como seria estar rodeada de pessoas que haviam feito escolhas similares às que eu estava considerando. Na sexta-feira de manhã, tomei coragem e procurei Valentina no escritório dela. Decidi que quero ir à festa, anunciei, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Ela levantou os olhos do livro que estava lendo e me deu um sorriso radiante. Fico muito feliz com sua decisão, Esperança. Mas preciso te preparar para o que vai encontrar lá. Ela me explicou que as pessoas que frequentavam esses encontros vinham de todos os estratos sociais. Havia empresários bem-sucedidos, artistas, profissionais liberais, pessoas de todas as idades que haviam descoberto aspectos não convencionais de sua sexualidade. A única coisa que todos têm em comum, disse, é a honestidade sobre quem realmente são e a coragem para viver de acordo com seus verdadeiros desejos. À tarde, Valentina me levou às compras para escolher uma roupa apropriada para a festa. Fomos a uma boutique cara no centro da cidade, onde a vendedora claramente conhecia Valentina e sabia exatamente o tipo de roupa que estávamos procurando. Experimentei vários vestidos, alguns mais ousados que qualquer coisa que eu havia usado na vida, mas que de alguma forma me faziam sentir poderosa e confiante. Escolhemos um vestido preto que era elegante, mas sensual, que abraçava meu corpo de uma forma que ressaltava curvas que eu nem sabia que tinha. Quando me olhei no espelho do provador, mal reconheci a mulher que estava olhando de volta para mim.
Era como se finalmente estivesse vendo quem eu realmente era por baixo de todas as camadas de insegurança e repressão que havia acumulado ao longo dos anos. Você está deslumbrante, Valentina disse quando saí do provador. E havia uma sinceridade na voz dela que me fez acreditar completamente naquelas palavras. Não é o vestido que te deixa linda, Esperança. É a confiança que você está encontrando em si mesma. Compramos também sapatos e alguns acessórios discretos, mas sofisticados. E quando saímos da loja, eu me sentia como uma mulher completamente diferente. Na volta para casa, Valentina me contou mais detalhes sobre as pessoas que eu encontraria na festa. Há um casal que está junto há 15 anos e que descobriu que sua relação ficou muito mais forte quando começaram a explorar fantasias que sempre haviam guardado em segredo. Há uma mulher que era executiva de uma multinacional e que descobriu na submissão uma forma de se libertar das pressões constantes de ter que estar sempre no controle. Há pessoas que encontraram em relacionamentos não convencionais uma autenticidade que nunca haviam experimentado em relacionamentos tradicionais. Cada história que ela contava me fazia perceber o quão limitada havia sido minha compreensão sobre as possibilidades da experiência humana. Eu havia passado a vida inteira acreditando que havia apenas uma forma certa de viver, de se relacionar, de experimentar prazer. Mas estava descobrindo que existiam tantas formas diferentes de ser humano quantas eram as pessoas no mundo. Quando chegamos em casa, já era final de tarde, e eu tinha algumas horas para me preparar mentalmente para a noite que me esperava. Tomei um banho longo, fiz minha maquiagem com mais cuidado do que normalmente fazia. E quando vesti o vestido novo, senti como se estivesse colocando uma armadura de confiança. Às 8 da noite, Valentina passou no meu quarto para me buscar. Ela estava usando um vestido vermelho que a deixava absolutamente deslumbrante. E quando me viu pronta, seus olhos brilharam de uma forma que me fez sentir a mulher mais desejável do mundo. Pronta para descobrir um mundo novo? Perguntou, oferecendo seu braço. Respirei fundo. Assenti, e seguimos juntas em direção a uma noite que eu sabia que mudaria minha vida para sempre. A festa era numa cobertura elegante em Higienópolis, e desde o momento que entramos no elevador, eu pude sentir uma energia diferente no ar. Havia uma sensualidade sutil, mas poderosa, que permeava o ambiente. Uma sensação de que ali as pessoas podiam ser exatamente quem eram, sem medo de julgamento ou crítica. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, eu me vi diante de um ambiente que superava todas as minhas expectativas. A cobertura era decorada com um gosto requintado, mas acolhedor, com luzes suaves que criavam uma atmosfera íntima, música ambiente que convidava à conversa, e pessoas elegantemente vestidas que pareciam completamente confortáveis consigo mesmas. O que mais me impressionou foi a naturalidade com que todos interagiam, como se aquele fosse o ambiente mais normal do mundo para se estar. Valentina me apresentou como sua amiga, especial para várias pessoas, e fiquei surpresa com a diversidade do grupo. Havia casais de todas as idades, mulheres sozinhas, homens sozinhos, e uma variedade de configurações que eu nunca havia imaginado que existissem. Todos me cumprimentaram com uma calidez genuína, sem fazer perguntas indiscretas ou me fazer sentir como uma intrusa naquele universo que era claramente novo para mim. Uma das primeiras pessoas que conheci foi Helena, uma mulher de aproximadamente 45 anos, psicóloga, que havia descoberto sua bissexualidade apenas 3 anos antes, depois de um divórcio doloroso. Passei 20 anos casada, achando que conhecia todos os aspectos da minha sexualidade, ela me contou, enquanto bebíamos um vinho excelente numa varanda com vista para a cidade. Descobrir que havia partes inteiras de mim que eu nunca havia explorado foi assustador, mas também libertador de uma forma que não consigo explicar. Conheci também Marcos e Carla, um casal que estava junto há 12 anos e que havia aberto seu relacionamento 2 anos antes. No começo foi terrível, Carla me confessou com uma honestidade que me impressionou. Ciúme, insegurança, medo de perder o que tínhamos, mas aos poucos descobrimos que explorar outras conexões, na verdade, fortaleceu o que temos juntos. Parece contraditório, mas é a verdade.
Durante toda a noite, conversei com pessoas que haviam feito jornadas similares à minha, que haviam questionado as normas sociais sobre relacionamentos e sexualidade, que haviam encontrado coragem para viver de acordo com seus verdadeiros desejos. Cada história que ouvia me fazia sentir menos sozinha na minha própria jornada de descoberta. Por volta das 10 da noite, o ambiente da festa começou a ficar mais íntimo. As luzes ficaram ainda mais suaves. A música mudou para algo mais sensual e percebi que alguns casais começaram a se comportar de forma mais carinhosa e próxima. Valentina, que havia estado ao meu lado a noite toda, se inclinou e sussurrou no meu ouvido: "Quer conhecer outros ambientes da casa?" Seguimos por um corredor que levava a quartos mais reservados, cada um decorado de forma diferente, cada um projetado para proporcionar diferentes tipos de experiências. Num dos quartos, havia um casal se beijando apaixonadamente, enquanto outra mulher os observava com admiração evidente. Em outro, 3 pessoas estavam envolvidas numa dança sensual que parecia mais arte que qualquer outra coisa. "Não precisamos participar de nada", Valentina me assegurou, percebendo minha expressão de nervosismo misturado com fascínio. "Podemos apenas observar, ou conversar, ou simplesmente curtir a energia do ambiente." Mas havia algo na atmosfera daquela noite, na liberdade que todos demonstravam, na aceitação incondicional que sentia por parte de todas aquelas pessoas, que me fazia querer explorar mais. Entramos num quarto decorado com tapetes orientais e almofadas macias, onde algumas pessoas estavam conversando intimamente, enquanto outras se acariciavam com uma ternura que me tocou profundamente. Uma das mulheres me chamou para sentar ao lado dela, e começamos uma conversa sobre descoberta pessoal que se transformou numa das experiências mais profundas que já havia tido. Seu nome era Isadora. Tinha 52 anos, era arquiteta, e havia descoberto aspectos de sua sexualidade que havia reprimido durante décadas. A sociedade nos ensina que existe apenas uma forma certa de viver, ela me disse, suas mãos acariciando suavemente meu braço enquanto falávamos. Mas a verdade é que somos seres muito mais complexos e multifacetados do que qualquer norma social pode abranger. Aos poucos, nossa conversa se transformou em algo mais físico, mais íntimo. Ela me beijou com uma suavidade que me lembrou da primeira vez com Valentina, mas com nuances diferentes, uma energia única que era só dela. Era a primeira vez que eu estava com outra mulher além de Valentina, e descobri que cada pessoa trazia uma experiência completamente diferente, uma forma única de despertar sensações e emoções. Valentina, que havia estado conversando com outras pessoas, se juntou a nós eventualmente, e o que se seguiu foi uma experiência de intimidade compartilhada que expandiu ainda mais minha compreensão sobre as possibilidades do prazer e da conexão humana. Não era apenas físico, era emocional, espiritual quase. Era uma celebração da feminilidade, da sensualidade, da coragem de ser vulnerável com outras pessoas. Durante toda a experiência, me senti completamente segura, respeitada, valorizada. Havia uma comunicação constante entre todas nós, uma preocupação genuína com o bem-estar e o conforto de cada uma. Era o oposto de tudo que a sociedade me havia ensinado sobre sexualidade. Em vez de algo sujo ou vergonhoso, era algo belo, sagrado quase. Quando tudo acabou, ficamos conversando por horas sobre vida, sobre relacionamentos, sobre a coragem necessária para viver autenticamente. Isadora me contou sobre os desafios que havia enfrentado ao descobrir sua bissexualidade numa idade mais avançada, sobre como havia perdido alguns amigos, mas ganhado uma conexão muito mais profunda consigo mesma. "A coisa mais importante que aprendi", ela me disse enquanto acariciava meu cabelo, "é que não devemos nada a ninguém sobre como vivemos nossa sexualidade, desde que seja com consentimento e respeito mútuo. A aprovação da sociedade não vale a pena se o preço for negar quem realmente somos." Se você está me ouvindo até aqui, minha querida, e sentindo que essas palavras estão tocando algo profundo no seu coração, quero te convidar a fazer parte desta comunidade especial que criamos juntas. Se inscreva no canal, porque sua presença aqui faz toda a diferença.
Não é apenas sobre os números, é sobre criar um espaço onde pessoas como nós possam se sentir compreendidas e acolhidas. Quero saber de você, minha filha. Qual é seu nome? De onde você está me ouvindo? Você já passou por momentos na vida onde sentiu que precisava descobrir quem realmente era por baixo das expectativas dos outros? Deixa aqui nos comentários, conta sua história, porque quando compartilhamos nossas experiências, criamos pontes de compreensão que podem ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma jornada. E uma coisa que me deixa muito feliz é saber que você está aí, do outro lado, me ouvindo, com o coração aberto. Cada pessoa que chega até aqui e decide ficar para ouvir histórias como essa está ajudando a criar um mundo mais acolhedor para todos nós que um dia nos sentimos perdidos ou incompreendidos. Por volta das 3 da madrugada, Valentina e eu decidimos ir embora. No caminho de volta para casa, ficamos em silêncio por um longo tempo, cada uma processando as experiências da noite. Como você se sente? Ela perguntou eventualmente. Completa, respondi, usando a mesma palavra que havia usado após nossa primeira noite juntas, mas também curiosa sobre o que mais posso descobrir sobre mim mesma. Ela sorriu e segurou minha mão. Essa é apenas a ponta do iceberg, Esperança. Há todo um universo de possibilidades esperando por você, se tiver coragem para explorá-las. Olhei pela janela do carro, vendo a cidade passar, e senti como se estivesse vendo tudo com olhos novos. As mesmas ruas, os mesmos prédios, mas eu era uma pessoa completamente diferente da que havia saído de casa algumas horas antes. Quando chegamos à mansão, eu sabia que minha vida havia mudado de forma irreversível mais uma vez. Não era apenas sobre descobrir minha atração por mulheres, era sobre descobrir que eu era capaz de muito mais coragem, muito mais vulnerabilidade, muito mais autenticidade do que jamais havia imaginado. Era sobre perceber que a vida podia ser muito mais rica e complexa do que eu sempre havia acreditado. Os meses que se seguiram àquela festa foram os mais transformadores da minha vida. Era como se eu tivesse acordado de um sonho profundo e finalmente estivesse vivendo a vida real pela primeira vez. Valentina se tornou não apenas minha amante, mas também minha mentora nessa jornada de autodescoberta. Ela me apresentou a livros, filmes, pessoas e experiências que expandiram completamente minha visão de mundo sobre relacionamentos, sexualidade e autenticidade pessoal. Comecei a frequentar regularmente os encontros que aconteciam na cobertura de Higienópolis, e aos poucos fui criando amizades genuínas com pessoas que entendiam perfeitamente o que eu estava vivendo. Helena, a psicóloga que conheci na primeira festa, se tornou uma confidente especial. Ela tinha uma forma única de me ajudar a processar todas as emoções contraditórias que surgiam conforme eu explorava aspectos novos de mim mesma. Culpa é normal nesse processo, ela me disse numa tarde que estávamos conversando no apartamento dela. Fomos condicionadas desde crianças a acreditar que existe apenas uma forma certa de viver, de se relacionar, de experimentar prazer. Quando descobrimos que há muito mais possibilidades, é natural sentir que estamos fazendo algo errado, mesmo sabendo racionalmente que não estamos. A culpa que ela mencionava era real e constante. Havia momentos, especialmente quando estava na igreja que frequentava desde criança, ou quando falava com conhecidos da minha cidade natal, que me sentia como uma impostora, como se estivesse vivendo uma mentira. Mas aos poucos, conforme aprofundava meu autoconhecimento e via como estava me tornando uma pessoa mais confiante e realizada, essa culpa foi diminuindo. Minha vida profissional também começou a mudar. Valentina, percebendo meu interesse genuíno por psicologia e relacionamentos humanos, me encorajou a me especializar em terapia sexual e de relacionamentos. Você tem uma sensibilidade natural para entender as complexidades da experiência humana, ela me disse, e sua própria jornada te deu uma perspectiva única que pode ajudar muitas outras pessoas. Com sua ajuda, consegui uma bolsa de estudos para fazer uma especialização e comecei a trabalhar meio período numa clínica que atendia pessoas com questões relacionadas à sexualidade e identidade. Era gratificante de uma forma que eu nunca havia experimentado antes, poder usar minha própria experiência de transformação para ajudar outras pessoas que estavam passando por jornadas similares.
Mas nem tudo era perfeito na minha nova vida. Havia tensões que foram crescendo gradualmente, especialmente relacionadas à diferença de classe social entre mim e Valentina. Por mais que ela tentasse me tratar como igual, havia momentos que a realidade da nossa situação se tornava dolorosamente clara. Eu ainda morava nos fundos da mansão, ainda dependia do salário que ela me pagava, ainda era vista pelos conhecidos dela como a funcionária, que havia se tornado sua protegida. Essa tensão chegou ao ápice numa festa de aniversário de uma amiga de Valentina, numa mansão ainda mais luxuosa que a dos Montenegro. Durante toda a noite, me senti como um peixe fora d'água, tentando conversar com pessoas que tinham vidas completamente diferentes da minha, que falavam sobre viagens internacionais, investimentos e problemas que eu nem conseguia imaginar. Valentina tentou me incluir nas conversas, mas era óbvio para todos que eu não pertencia àquele mundo. A gota d'água foi quando uma das mulheres presentes, que claramente havia bebido demais, fez um comentário sobre como era interessante que Valentina tivesse escolhido uma funcionária como companheira. O comentário foi feito em tom de brincadeira, mas carregava um veneno que me atingiu em cheio. Saí da festa sem avisar Valentina, peguei um táxi e voltei para casa sozinha. Naquela noite, tivemos nossa primeira briga séria. Você não pode simplesmente desaparecer assim, Valentina disse, claramente chateada. Aquela mulher estava bêbada, falando bobagens. Você sabe que isso não representa o que eu penso sobre você. Mas eu estava ferida demais para ouvir razão. O problema não é o que você pensa, explodi. O problema é que ela tem razão. Eu sou sua funcionária que virou sua diversão. Essa é a realidade da nossa situação. A discussão se estendeu por horas, tocando em questões que havíamos evitado abordar durante meses. A diferença de idade, a diferença de classe social, a natureza da nossa relação, o futuro que poderíamos ou não ter juntas. Foi doloroso, mas também necessário. Pela primeira vez desde que começamos nossa relação, fomos completamente honestas uma com a outra sobre nossos medos, inseguranças e expectativas. Eu te amo, Esperança, Valentina disse em determinado momento, e era a primeira vez que qualquer uma de nós usava essa palavra. Não como uma diversão ou um capricho. Te amo como mulher, como pessoa, como alguém que me fez descobrir aspectos de mim mesma que eu nem sabia que existiam. Mas você precisa decidir se consegue aceitar as complexidades da nossa situação ou se prefere procurar algo mais simples em outro lugar. Suas palavras me forçaram a confrontar meus próprios sentimentos de forma mais profunda do que havia feito até então. Eu também a amava, mais do que havia amado qualquer pessoa na vida. Mas o amor sozinho seria suficiente para superar todas as diferenças práticas entre nós. Seria possível construir um futuro real numa relação que havia começado de forma tão desigual? Passamos alguns dias afastadas, cada uma processando aquela conversa. Durante esse período, conversei muito com Helena sobre a situação. Relacionamentos nunca são perfeitos, ela me disse. Todos têm desafios, complicações, aspectos que precisam ser trabalhados. A questão não é se existem problemas, mas se vocês duas estão dispostas a trabalhar juntas para resolvê-los. Foi Helena quem me ajudou a perceber que estava usando as diferenças externas entre mim e Valentina como desculpa para evitar a vulnerabilidade real de estar numa relação séria. Era mais fácil focar nos problemas práticos do que admitir o quanto estava assustada com a profundidade dos meus próprios sentimentos. Depois de uma semana de distanciamento, procurei Valentina para uma conversa definitiva. Quero tentar, disse a ela, mas precisamos estabelecer algumas mudanças. Não posso mais ser sua funcionária e sua companheira ao mesmo tempo. Se vamos ter uma relação real, precisa ser entre iguais. Ela concordou imediatamente. Já estava pensando a mesma coisa, disse. Na verdade, tenho uma proposta para você. A proposta dela era que eu saísse do emprego na mansão e aceitasse uma sociedade numa nova clínica de terapia sexual que ela estava pensando em abrir. Seria um negócio nosso, onde eu usaria minha formação e experiência, e ela usaria seus recursos e contatos. Não seria caridade, ela explicou. Seria um investimento no seu potencial profissional e na nossa relação. A ideia me empolgou e me assustou ao mesmo tempo.
Significaria independência financeira, realização profissional, mas também uma responsabilidade enorme. Significaria também que nossa relação seria testada fora do ambiente protegido da mansão, no mundo real, com todas suas complexidades e julgamentos. Preciso de tempo para pensar, disse a ela, mas no fundo já sabia qual seria minha resposta. Havia chegado longe demais na minha jornada de autodescoberta para recuar agora. Se realmente queria viver autenticamente, precisava ter coragem para aceitar os desafios que vinham junto com essa autenticidade. Uma semana depois, dei minha resposta. Aceitei a proposta, sabendo que estava embarcando numa nova fase da vida que seria ainda mais desafiadora que tudo que havia vivido até então. Mas também sabia que finalmente estava no caminho de me tornar a mulher que sempre havia sido por dentro, livre das limitações que eu mesma havia colocado sobre quem podia ser e como podia viver. 3 anos se passaram desde aquela decisão que mudou completamente o rumo da minha vida. Hoje, aos 67 anos, olho para trás e vejo uma jornada que me levou a lugares que eu jamais imaginei que existissem dentro de mim. A clínica que Valentina e eu abrimos se tornou um dos centros de referência em terapia sexual e de relacionamentos mais respeitados de São Paulo. Atendemos centenas de pessoas ao longo desses anos, cada uma com sua própria história de descoberta, cada uma me ensinando algo novo sobre a complexidade e a beleza da experiência humana. O trabalho se tornou minha maior paixão. Todos os dias recebo pessoas que estão passando por jornadas similares à que vivi. Pessoas que descobriram aspectos de si mesmas que não sabiam como integrar às suas vidas. Pessoas que estão lutando para encontrar coragem para viver autenticamente. Ver essas pessoas florescerem, encontrarem paz consigo mesmas, se reconciliarem com suas verdades mais profundas, é uma gratificação que não consigo descrever em palavras. Lembro de uma cliente que chegou até mim no ano passado, uma mulher de 43 anos, casada há 20, mãe de 3 filhos, que havia descoberto sua atração por mulheres e estava completamente perdida sobre o que fazer com essa descoberta. Durante meses trabalhamos juntas para que ela pudesse aceitar essa parte de si mesma sem destruir tudo o que havia construído na vida. Hoje, ela vive um casamento aberto, onde tanto ela quanto o marido têm liberdade para explorar outros aspectos de suas sexualidades. E nunca a vi tão realizada e em paz consigo mesma. Casos como esse me lembram constantemente da importância de ter espaços seguros onde as pessoas possam explorar quem realmente são, sem julgamento, sem pressão para se encaixar em moldes pré-determinados. A clínica se tornou esse espaço para muita gente, e isso me enche de orgulho e propósito. Minha relação com Valentina também evoluiu de formas que eu não poderia ter previsto. Depois que saí da mansão e nos tornamos sócias, tivemos que reaprender como nos relacionar em pé de igualdade. Não foi fácil no início. Havia padrões estabelecidos durante anos que precisaram ser desconstruídos e reconstruídos. Mas o amor que sentíamos uma pela outra, combinado com a determinação de ambas de fazer aquilo dar certo, nos ajudou a superar todos os obstáculos. Hoje, moramos juntas num apartamento lindo nos Jardins, que compramos com os lucros da clínica. Não somos mais patroa e funcionária, somos parceiras em todos os sentidos da palavra. Parceiras no negócio, na vida, nos sonhos para o futuro. É um relacionamento maduro, construído sobre uma base sólida de respeito mútuo, admiração e amor verdadeiro. Claro que não foi um mar de rosas. Tivemos momentos difíceis, crises, desentendimentos sobre direções da clínica, sobre nossa vida pessoal, sobre como lidar com as reações da família e dos amigos. Quando assumimos nossa relação publicamente, perdemos algumas amizades, enfrentamos preconceitos, lidamos com comentários maldosos, mas também descobrimos quem realmente importava na nossa vida, quem nos apoiava independentemente das escolhas que fazíamos. Uma das coisas que mais me orgulha é que nossa história inspirou outras pessoas a terem coragem para viver suas verdades. Recebemos cartas de pessoas que ouviram nossa história em palestras ou entrevistas e que encontraram força para fazer mudanças em suas próprias vidas. Alguns anos atrás, escrevi um livro sobre minha jornada de autodescoberta e as mensagens que recebo de leitores me emocionam profundamente. Há pouco tempo,
Recebi uma carta de uma mulher de 60 anos que havia passado a vida inteira reprimindo sua sexualidade porque achava que era tarde demais para mudar. Depois de ler meu livro, ela encontrou coragem para se divorciar do marido com quem vivia infeliz há décadas e começar a explorar quem realmente era. Você me mostrou que nunca é tarde demais para ser feliz, ela escreveu. Mensagens como essa me lembram da importância de compartilhar nossa história, de mostrar para outras pessoas que transformação é possível em qualquer idade. Hoje, nossa clínica oferece não apenas terapia individual e de casal, mas também grupos de apoio, workshops educativos e programas de formação para outros profissionais da área. Criamos uma pequena revolução silenciosa no campo da sexualidade, mostrando que é possível abordar esses temas com seriedade, profissionalismo e compaixão. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu Demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Esse pequeno gesto faz uma diferença enorme na vida de quem precisa ouvir essas histórias. Uma das lições mais importantes que aprendi ao longo dessa jornada é que coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Eu tinha medo quando aceitei o primeiro convite de Valentina para ir ao estúdio. Tinha medo quando fui à primeira festa. Tinha medo quando decidi sair do emprego e me tornar sócia da clínica. Mas a cada vez que escolhi enfrentar o medo em vez de fugir dele, descobri aspectos novos de mim mesma que me tornaram uma pessoa mais completa e realizada. Outra lição fundamental é que a autenticidade é um processo, não um destino. Não existe um momento mágico em que você descobre quem é completamente e pronto. Nunca mais precisa questionar nada. A vida é um processo contínuo de autodescobrimento, de crescimento, de evolução. Aos 67 anos, ainda descobro coisas novas sobre mim mesma. Ainda me surpreendo com reações e sentimentos que não esperava ter. Para você que está me ouvindo agora, especialmente se está passando por um momento de questionamento sobre quem é ou como quer viver sua vida, quero deixar algumas palavras de encorajamento. Primeiro, confie na sua intuição. Se algo dentro de você está pedindo atenção, pedindo para ser explorado, não ignore. Sua intuição conhece aspectos de você que sua mente racional ainda não conseguiu processar. Segundo, procure pessoas que te apoiem nessa jornada. Seja um terapeuta, um amigo compreensivo, um grupo de apoio. Não tente fazer tudo sozinha. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença no processo de autodescoberta. E terceiro, seja paciente consigo mesma. Transformação leva tempo, e é normal ter momentos de dúvida, de medo, de vontade de voltar para a zona de conforto. Hoje, quando olho para a mulher que sou, sinto uma gratidão imensa por ter tido coragem para embarcar nessa jornada. Não foi fácil, teve momentos dolorosos, teve perdas pelo caminho, mas também teve ganhos imensuráveis: amor verdadeiro, realização profissional, autenticidade, paz interior, a sensação de estar vivendo a vida que realmente quero viver. Minha querida que chegou até aqui comigo nessa história, muito obrigada por ter me ouvido com tanto carinho. Se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, eu quero te pedir algo especial. Se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da nossa família. Não é só sobre números, é sobre criar uma comunidade de pessoas que acreditam que nunca é tarde para descobrir quem realmente somos. Conta aqui nos comentários. O que você aprendeu com essa história? Você já passou por momentos na vida onde precisou escolher entre segurança e autenticidade? Como foi essa experiência para você? Suas histórias podem inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você já passou. Vamos criar juntas uma corrente de apoio e encorajamento mútuo. E se essa história te inspirou de alguma forma, se te deu coragem para fazer alguma mudança na sua própria vida, compartilha com alguém que você acha que também precisa ouvir essas palavras. Às vezes, uma história como essa chega na hora certa para uma pessoa que está precisando de um empurrãozinho para seguir em frente. Lembre-se sempre, você merece ser feliz, você merece viver autenticamente, você merece amor e respeito por quem realmente é.
Nunca é tarde demais para começar de novo. Nunca é tarde demais para descobrir aspectos novos de si mesma. Nunca é tarde demais para escolher a coragem em vez do medo. Sua jornada pode estar apenas começando, independentemente da idade que você tenha. Um abraço carinhoso do meu coração para o seu, e até a próxima história.